o primeiro parágrafo, a introdução do texto Enem. Roda a vinheta, gordo. Pessoal, já sabe, né? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação, fica esperto nessa sequência de episódios em que a gente está tratando do texto dissertativo argumentativo que atende ao modelo de redação do Enem, né? Então, assim, conversa com quem precisa, passa para frente, com quem está estudando para fazer o Enem, conversa com a gente também pedindo abordagens aqui. E hoje eu quero falar especialmente do primeiro parágrafo, pessoal, porque ele pode ser uma grande e pequena tragédia no nosso texto ou uma grande e pequena epifania que vai nos mostrar um intertexto, uma ideia possível que norteia a nossa discussão por toda a escrita até a conclusão, até o finalzinho, né? Então, assim, quais são as três partes essenciais do primeiro parágrafo? É preciso que a gente saiba também fazer uma autoavaliação quando a gente escreve para perceber se consegue dialogar direitinho com esse trecho escrito, se consegue perceber. Vamos lá? As três partes. Um bom começo vai apresentar um conteúdo ou uma boa leitura dos textos de apoio, um mix, uma percepção, uma interpretação de algum dado ou da junção de dados dos textos de apoio para apresentar o cenário sobre o tema. Isso é a problematização, gente. Ou um belo intertexto com alguma ideia, alguma teoria, alguma potência literária ou filosófica ou histórica ou cultural, enfim, algum elemento de repertório que você possa trazer. E esse cenário, essa ideia vão ajudar a problematizar o seu tema. Problematizar, pessoal, nada mais é do que colocar os elementos do tema, as palavras-chave ou os conceitos-chave em contexto. Quer dizer, é mostrar para o seu leitor por que é que isso merece discussão, por que é que isso merece ser abordado num exame nacional de ensino médio, por exemplo, não é verdade? Então, assim, esse primeiro elemento é o cenário, a gente já vai exemplificar, tá? Em seguida, pessoal, é muito importante que haja uma espécie de frase mágica que liga essa problematização, esse viés de abordagem a exatamente a discussão contemporânea, atual, no século XXI, que localiza esse efeito, às vezes temporalmente e espacialmente, quando o tema circunscreve os dados ao Brasil, ou exclusivamente no aspecto temporal, quando ele circunscreve apenas os dados à contemporaneidade, não é mesmo? Então tem que tomar esse cuidado. Em seguida, depois da problematização e da frase mágica, claro que liga essas coisas, é necessário que a gente coloque aí um sumário do que vai tratar no desenvolvimento. Quer dizer, 2 itens que são os 2 argumentos a serem tratados nos 2 parágrafos de desenvolvimento do texto. Tem gente que me diz assim, mas se eu colocar já no primeiro parágrafo, eu já não vou argumentar? Não, pessoal, sumário é uma coisa, desenvolvimento é outra, né? Pensa assim, sempre faz analogia com um livro. Um livro que tem sumário apenas topicaliza e mostra para o seu leitor o que vai abordar dentro do conteúdo. Então, é mais ou menos assim que funciona esse fechamento do parágrafo inicial. 2 itens bem textualizados que vão trazer aí o ponto ou os 2 pontos que serão abordados no desenvolvimento. Olha, gente, para exemplificar bem, eu trouxe aqui, eu peguei um dos exemplos que aparecem lá no G1, no portal G1, dos textos que tiraram nota 1000 no ano passado, na redação de 2018, quando o tema era manipulação de dados dos usuários na rede, na internet. Não havia circunscrição ao Brasil, então esse tema poderia ser abordado mundialmente, tá? Eu vou ler com vocês essa introdução, então cola na tela aí e vê como a gente consegue localizar essas 3 partes. Olha só. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Vejam, a escolha aqui de abordagem
do Lucas Felpe, que é o autor, 17 anos aqui indicado, o autor desse texto, pessoal, é uma escolha por um intertexto clássico do George Orwell, uma leitura obrigatória de formação dos nossos estudantes no ensino médio. Então diz, puxa, prof, nunca li 1984, ó, corre lá, dá tempo, vale a pena, gente. É um intertexto fantástico para as nossas discussões de cidadania, não é só para o Enem não, viu? Então ele opta por trabalhar com esse intertexto, descreve claramente, apresenta bem para o seu leitor. Em seguida, olha lá, fora da ficção, aí vem a frase mágica, que vai ligar o intertexto à problematização, gente. É fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Então vejam que coisa importante, ele situa, ele pontua na atualidade, na contemporaneidade, quer dizer, sai da ficção e vem para o aspecto contemporâneo. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público preso em uma grande bolha sociocultural. Vejam quais são os dois ganchos que ele dá nesse final de parágrafo, gente. A ideia de uma restrição de informações disponíveis, que parece ser o que ele vai abordar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e por consequência disso, uma formação de bolha sociocultural, que parece ser o que ele vai abordar no segundo parágrafo de desenvolvimento. Percebam que há aí uma sistematização muito bem didatizada para o público e muito informativa sobre o tema. Então, pessoal, olha, sugestão minha, observem os textos de vocês, sempre fazendo essa leitura no primeiro parágrafo. Existe uma problematização adequada com uma boa informatividade colhida dos textos de apoio ou de repertório próprio? Existe uma frase clara, escrita, que evidencie bem que eu estou abordando isso na contemporaneidade? Existem os dois tópicos de sumário que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento? Façam essas perguntas, treinem, exercitem, conversem, comentem, compartilhem, ó. Beijos! Até semana que vem, que a gente já vai daí para o desenvolvimento e esses pontos fundamentais. Tchau, tchau!